Se você perceber bem, eu tinha a reta U e V. Na reta U, quais eram os segmentos? Daqui equivale 12, daqui equivale X. Na reta V, daqui equivale 8, daqui equivale 6. Quando você empurra a U para lá e puxa a V para cá, separei. E daqui aqui, na reta U, continua com os mesmos valores. Se aqui era 12, aqui é 12. Se aqui é X, aqui é X. Meu aluno, se eu fiz isso com U, eu também vou fazer com quem? Com V. Se aqui é 8, aqui é 6, separa. Aqui é 8, aqui é 6. Pelo teorema de Tales, você sabe o quê? Esse está para esse, como? Esse está para esse. Ou esse todo estaria para esse todo. Vamos ver o restante da solução? 12 está para 8, como eu comentei, assim como x está para 6, multiplicando em cruz. 8x igual a 72. Qual é a resposta final, hein? X igual a 9. Vamos para mais um exemplo no exercício. O perímetro de um triângulo ABC é 25 centímetros. Sabendo-se que AB é igual a 4 e AC igual a 6, calcular os segmentos determinados pela bissetriz interna de A no lado oposto. Olha a figura dessa brincadeira. Eu chego aqui e demonstro para você o triângulo ABC. Por favor, o lado AB vale quanto? 4. E o lado AC vale quanto? 6. Porém, a bissetriz AM interna dividiu isso aqui em duas partes, proporcionais a algum valor, a quem você verá. Mas antes, ele tinha dado perímetro. E o que era perímetro? A soma dos lados. Então, vamos desenvolver esse exercício. Como é que eu faço? Vai ficar x mais y mais quem? 4 mais 6 era o perímetro. E o perímetro era quanto? 25. X mais y igual a quanto, hein? 15. Mas, Rodrigo, x mais y é igual a 15. Não me ajudou em nada. Ajudou. Presta atenção. Quando eu pulo daqui para o próximo, você vai recordar comigo. 4 estaria para x. Da mesma forma que 6, do lado direito, estaria para y. Opa! Se 4 está para x como 6 está para y, posso multiplicar em cruz? E aí você tira aqui 4y igual a 6x, reduz. Segura o y sozinho. Y é igual a 3x sobre 2. Epa! Uma relação. Mas você só tem essa? Não. Lá na do perímetro, quanto era x mais y, hein? Olha para cá. X mais y era 15. Como y vale 3x sobre 2, x mais 3x sobre 2 igual a 15. MMC da brincadeira toda. Resultado final, 5x igual a 30. X, só o x vai dar o quê? 6. Mas lembra, x mais y é 15. Se x vale 6, y vale 9. Meu aluno, maravilha. Você vai ter mais exercício na sua apostila para resolver. Mas depois desse tópico, eu quero te lembrar de uma coisa importantíssima. Congruência e semelhança de triângulos. Vamos primeiro para a congruência de triângulos. Por favor, para você ter congruência de triângulos, é importantíssimo frisar isso aqui. Dois triângulos são congruentes quando superpomos um ao outro e eles coincidem no valor dos lados e dos ângulos. Repetindo, no valor dos lados e dos ângulos. Logo, lados congruentes e ângulos congruentes. Presta atenção. Eu vou te explicar isso daqui da seguinte maneira. Me acompanha. Se eu chegasse agora para você e falasse assim, independente de, pega duas figurinhas. Como você sabe que elas são repetidas? Fácil. Se você pudesse botar uma sobre a outra e o desenho de uma tivesse exatamente sobre a outra. O quê? O contorno, a parte de fora, na verdade, o perímetro, os ângulos, todas as relações. Um tem que superpor exatamente o outro. Um tem que ficar exatamente igual ao outro. Geralmente eu costumo de brincar com a minha filha e falar assim, filhinha, vamos fazer um desenho aqui, vamos imitar esse desenho. Eu pego um papel de seda, faço um desenho e faço ela reproduzir o que ocorreu. Ali vão ter figuras exatamente o quê? Iguais, congruentes. Por quê? É reprodução perfeita. Meu aluno, presta atenção agora no desenho que eu vou te mostrar. Me ajuda. Tenho aqui o triângulo ABC. Tenho aqui o triângulo A', B', C'.
Se eu puxar o ABC e ele cair exatamente sobre a linha B', C', sem sobra nenhuma, com toda a perfeição do mundo, o que você vai ter? O ângulo A igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual a que ângulo? C'. Por consequência, AB é igual ao quê? A linha B', AC igual ao quê? A linha C' e BC igual a quanto? B', C'. Daqui, eu vou dividir isso aqui em alguns casos para você. Alguns casos para você poder identificar melhor congruência entre dois triângulos. Primeiro caso para você. Vamos lá. Lado, ângulo, lado. Rodrigo, como assim lado, ângulo, lado? Vou lhe mostrar no desenho. Dois triângulos são congruentes quando possuem dois lados e o ângulo formado entre eles congruente. Olha a figura. Aqui eu tenho o triângulo A, B, C e o triângulo A', B', C'. Quando eles serão congruentes por essa ideia, por essa primeira parte. Esse lado é igual a esse lado igual a esse. Eu já tenho quantos lados iguais? 2. Mas mais importante ainda, além dos dois lados iguais, você não pode errar o ângulo entre eles. Como o ângulo entre eles? Por quê? Porque esse lado cai sobre esse e esse lado cai sobre esse. Se o ângulo fosse diferente, tem obrigação de serem congruentes? Não! Basta olhar para os meus dedos. Considerando que meus dedos fossem iguais, cada dedo equivalente de uma mão igual ao outro, se eu pegasse esses dois virado para vocês e colocasse um sobre o outro, só se encaixariam se o ângulo entre eles fossem o quê, meus alunos? Iguais. Ah, Rodrigo, mas os dedos já são iguais, é o suficiente. Ah, é? Preste atenção. Se eu chegar para você e fizer esse ângulo daqui, um outro ângulo mais aberto, você consegue superpor um ao outro? Não, vai existir uma sobra. Não pode existir sobra. Logo, o ângulo entre eles tem que ter o quê? A mesma medida, o mesmo valor, tem que ser congruente. Voltando, aqui está o desenho de dois lados iguais e o ângulo entre eles iguais. Esse é o primeiro caso. Lado, ângulo, lado. Vamos pular para o segundo caso para você. Ângulo, lado e ângulo. Como assim, Rodrigo? Ângulo, lado e ângulo. Olha o que eu escrevi para você. Dois triângulos são congruentes quando possuem dois ângulos e o quê? Presta atenção. E o lado adjacente a eles congruentes. Rodrigo, me perdi. Se perdeu? Então olha para a figura. Aqui você vai ter o quê? Os ângulos. O triângulo A, B, C e o triângulo A', B', C'. Esquecendo A, esquece ele. Eu quero que você entenda. O ângulo B é igual ao ângulo B'. O ângulo C é igual ao ângulo C'. Por favor, se esse lado daqui tiver a mesma medida, eu te pergunto, encaixa perfeitamente? Encaixa. E se encaixa perfeitamente, novamente os triângulos voltam a ser o quê? Congruentes. Olha só, pulando para mais um, você vai ter lado, lado e lado. Esse eu nem precisaria falar para você. Por quê? Muito simples. Exatamente o exemplo que eu brinquei com vocês agora, que eu reproduzo em casa. Os lados iguais, quando você reproduz lado, lado e lado, se eu fizesse um triângulo, uma figurinha da minha filha fosse o triângulo, quando eu botasse um sobre o outro, o que você teria? Duas figuras idênticas. Então, lado, 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 sempre os triângulos já serão o quê? Congruentes. Mesmo assim, eu ainda escrevi para você. Acompanha. Dois triângulos são congruentes quando possuem os três lados, o quê? Congruentes. Ah, Rodrigo, mas estão ao contrário. Não importa. Eles podem estar um de cabeça para baixo, o outro, se os três lados são congruentes, basta fazer uma pequena rotação de forma que eles se encaixem. Mais umzinho. Quando eu cheguei aqui, mostrei o desenho. Peço que você analise comigo. Esse lado igual a esse lado igual a esse lado igual a esse. Independente de, só deslocar um para cima do outro. Meu aluno, último caso. O quarto caso para você. Analisa. Lado, ângulo, ângulo oposto. Não entendi. Esse é interessante. Esse você tem que tomar muito cuidadinho. Olha o que eu escrevi para você. Dois triângulos são congruentes quando? Quando que possuem um lado, um ângulo
E o que agora? O ângulo oposto a quem? Ao lado dado. Repetindo, um lado, ponto de partida. Um ângulo adjacente ao lado. E o que? O ângulo oposto a esse lado inicial. Aí você vai ter a congruência. Me ajuda, porque o desenho vai te clarear um pouco mais esse daqui. Olha para cá. Presta atenção. Como eu comentei com você. Um lado. Um ângulo. E por último, o quê? O ângulo oposto ao lado dado. Se esse ângulo for igual a esse oposto ao lado dado, sem sombra de dúvidas, projeta, meu querido, um triângulo cai exatamente sobre o outro. Meu aluno, presta atenção agora. Eu acabei de te falar uma coisa chamada congruências de triângulo. Porém, você tem uma outra coisa, que não é congruência. E muitos vão confundir. Você não. Se chama semelhança de triângulos. Rodrigo, me perdi. Calma, eu vou te ajudar. Se eu chegasse agora para você e pedisse assim, pega um exemplo simples, a bandeira, a nossa bandeira. Vai numa máquina, uma bandeira com medida 20 por 15, uma forma retangular. Vai numa máquina de fotocópia e pede para ele fazer uma redução de 50%. Estranho. Se ele vai fazer uma redução de 50%, olha o que eu vou te perguntar. Se ela tinha 20 por 15, na sua nova Xerox ali, na fotocópia, como é que sai? Redução de 50, o 20 vira quanto? 10. E o 15 vai virar o quê? 7,5. Epa, a figura formada é igual à anterior? Olha a palavrinha, é igual à anterior? Não, mas ela é exatamente o quê? Semelhante. Por quê? Ela tem o mesmo formato, só que uma é maior e a outra é o quê? Menor, reduzida. Enquanto que você me disse? 50%. Sabe onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda bem essa ideia, que independente de você quando reduz ou aumenta e não tem o mesmo formato, porque não tem as mesmas medidas, nem os mesmos ângulos internos, os triângulos não são mais o que eu acabei de falar. Congruente, eles se tornam triângulos semelhantes. Vamos perceber isso aqui no PowerPoint. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem três ângulos congruentes. Por consequência, os lados opostos aos ângulos serão proporcionais, como também as sevianas. Só as sevianas? Nada. Além das sevianas, se eu chegasse aqui agora, naquele nosso exemplo citado agora, na bandeira do Brasil, sem querer, alguém desse um riscozinho nela em 12 centímetros, um segmentozinho de reta ali de 12 centímetros. Quando saísse na fotocópia, o segmento teria o quê? 10? Jamais, meu aluno. A redução era de quantos por cento? 50. Então, dos 12 centímetros, se reduziria para 6. Aonde eu quero chegar? Da mesma maneira que os lados se reduzem, qualquer segmento interno, qualquer risco, qualquer relação, vai obedecer à mesma redução. Continuando. Depois disso, olha o que você tem. O triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. E internamente a ele eu tracei a altura H e aqui a altura A', H'. Presta atenção no que eu posso te afirmar com certeza.